Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Vivemos num mundo onde o inexplicável prevalece e os mistérios desafiam nossa compreensão da realidade. Ainda há tantas coisas na nossa Terra para descobrir para as quais não temos respostas, e isso torna muito interessante ponderar. Hoje mostraremos 20 mistérios que permanecem sem explicação. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. No ano de 1903, a cidade de Van Meter foi atormentada por uma criatura parecida com um morcego de 2,5 metros. Os habitantes locais o apelidaram de o Visitante Van Meter. Tudo começou na fatídica noite de 29 de setembro de 1903, quando um vendedor de ferramentas local testemunhou uma luz incomum brilhando nos telhados das empresas em Van Meter. Alcott então viu uma criatura meio humana, meio animal, com asas de morcego e um brilho radiante emanando de um único coto de chifre em sua testa. Na tentativa de se defender, ele disparou 5 tiros de perto contra a criatura. No dia seguinte, um homem chamado Peter Dunn ouviu um som sufocado, seguido por uma luz misteriosa atravessando sua janela. Ele o assustou com a sua arma e depois fez moldes de gesso das pegadas de 3 dedos que ele deixou para trás. Foi descoberto que em 1878 uma mina profunda foi escavada perto de Van Meter, a uma profundidade de 78 metros para extrair carvão e argila. Durante o ano desses estranhos encontros, os funcionários da fábrica de tijolos e telhas relataram ruídos estranhos vindos do poço da mina, como se Satanás e seu exército de demônios estivessem se preparando para a batalha. Testemunhos ainda afirmaram ter visto 2 seres emergirem das profundezas da mina antes que ela fosse reforçada. Número 19. Esses impressionantes túneis, conhecidos como paleotocas, podem atingir um impressionante comprimento de até 610 metros e uma altura de mais de 1,80 m. Mas o que exatamente é uma paleotoca? É definido como um abrigo escavado por uma criatura extinta da era pré-histórica. Acredita-se hoje que os túneis brasileiros foram obra de tamanduás bandeira e tatus que outrora habitaram a região. O professor Heinrich Frank, da Universidade do Rio Grande do Sul, documentou meticulosamente mais de 1.500 deles. Acreditava-se que um túnel no sul do Brasil continha tesouros religiosos. Com quase 2 metros de altura, quase 2 metros de largura e cerca de 15 metros de comprimento, esse túnel passava por baixo da casa de um agricultor. As únicas pistas de que não eram câmaras antigas eram as profundas marcas de garras de seres não humanos nas paredes do túnel. Os principais candidatos a seu criador são o tamanduá-bandeira e o tatu gigante, que vagaram pela Terra há mais de 10.000 anos. Esses gigantescos tamanduás-bandeira, alguns com até 4 metros de comprimento, andavam sobre 4 patas, embora pesquisas recentes sugiram que certos indivíduos podem ter sido capazes de movimentos bípedes. Junto com eles, uma variedade de quase 100 espécies de preguiças vagaram pelas Américas durante milhões de anos, coexistindo com tatus gigantes. Número 18. Em outubro de 2018, um avistamento misterioso foi capturado no Lago Superior de Michigan. O vídeo, filmado por um cinegrafista local chamado Jason Asselin, inicialmente focou em um arco-íris, mas revelou inesperadamente o que parecia ser um navio fantasma brilhante. Isso ocorreu perto da costa rochosa do Presque Isle Park, em Marquette, Michigan. Jason, que estava filmando um videoclipe na região, decidiu fazer uma pausa e curtir o pôr do sol com sua equipe ao presenciar o estranho fenômeno. A embarcação fantasmagórica balançou nas águas turbulentas por quase meia hora antes de desaparecer repentinamente. Ver navios fantasmas não é incomum nessa região, dada a presença de mais de 6.000 naufrágios conhecidos nos Grandes Lagos. A rica história marítima da região e a natureza traiçoeira dos Grandes Lagos também contribuíram para inúmeras lendas e histórias de encontros assustadores. Um pesquisador chamado Bruce Lynn reconhece que, se um navio fantasma fosse visto, esse local seria um provável candidato. Número 17. O que você vê aqui é nada menos que a carcaça completa de um hominídeo macho peludo com 1,80 m de altura, notavelmente preservado no gelo. Durante a sua estreia, no final de 1968, a carcaça era conhecida como a criatura de Siberskoye. Contudo, sua origem permanece desconhecida. Foi encontrado envolto em um bloco de gelo na costa da Sibéria por um navio russo caçador de focas ou por um navio baleeiro japonês. O hominídeo macho peludo é descrito como possuindo peito largo, pescoço grosso e mãos e pés grandes. Seu rosto era largo e achatado, com nariz curto e arrebitado e sobrancelhas proeminentes.
Um dos detalhes mais marcantes foi a presença de um globo ocular pendurado em uma das órbitas, aparentemente devido a um ferimento na nuca. Outras características notáveis incluíam um polegar fino, cônico e alongado, bem como um calcanhar na parte externa da palma, indicando o comportamento quadrúpede habitual. As implicações dessas características levaram a especulações intrigantes sobre a natureza da criatura. Foi sugerido que o hominídeo macho peludo pode representar uma nova espécie de homem-macaco ou uma forma viva de Neandertal. Número 16. Os Blemiai, também conhecidos como Sternophthalmoi, era uma tribo de homens africanos que supostamente não tinham cabeça, com o rosto colado no peito. Quer você acredite ou não nessa lenda medieval, os Blemis eram de fato um verdadeiro povo africano que formou um reino nômade no norte da Núbia entre 600 a.C. e 300 d.C. No entanto, mesmo desde as primeiras origens de sua existência circularam histórias sobre sua natureza sem cabeça. O famoso historiador Heródoto, que viveu entre 484 e 425 a.C., escreveu em suas histórias que a tribo sem cabeça vivia na extremidade oriental da Líbia. Séculos mais tarde, por volta de 45 d.C., um geógrafo romano chamado Mela documentou que os Blemiai viviam na África e tinham rostos no peito. Esse relato foi ainda apoiado por Plínio o Velho, que afirmou que a tribo não tinha cabeça, a boca e os olhos assentados no peito, colocando-os na Etiópia ou na Núbia. O fascínio pelos Blemiai continuou por toda a Europa medieval, já que as representações desses seres podem ser encontradas em manuscritos e nas bordas de mapas mundi. Um manuscrito anglo-saxão datado de cerca de 1025, encontrado na Biblioteca Britânica, também contém uma ilustração de um Blemiai. Número 15. Em 2012, um debate foi desencadeado pela circulação de uma fotografia que mostrava um primata apanhado numa armadilha por um aldeão no distrito de Perém, na Índia. Desde então, as autoridades florestais alegaram que o primata pertence à espécie ameaçada conhecida como Gibbon Hulock, normalmente encontrada nas regiões do nordeste da Índia, Bangladesh e Myanmar. Infelizmente, o Gibbon Hulock está à beira da extinção em Nagaland. Para verificar a veracidade dessas informações, a equipe do Nagaland Post aventurou-se na área do distrito. No entanto, as suas aventuras de confirmar a verdade em meio a rumores, mitos tribais e especulações revelaram-se inúteis. Foi descoberto que o primata já havia sido vendido a outra pessoa no mercado de Jaluk. A foto do primata capturado apresentava uma aparência notável, lembrando um ser extraterrestre com uma notável semelhança com uma criança humana. Os aldeões associaram a mitos tribais que giram em torno de um ser que se acredita ter o poder de realizar desejos. Número 14. Nas representações modernas, os kobolds são frequentemente retratados na cor verde, embora esta seja uma tradição mais recente. Kobolds também são frequentemente descritos como fadas, variando da altura dos anões à altura humana. No folclore, acredita-se que os kobolds vivem em cavernas, mas também estão associados a famílias. Eles deveriam se envolver em atividades maliciosas, como bater em potes e panelas, mover móveis à noite e pregar peças nas pessoas. Este vídeo captura o que parece ser uma criança kobold na vida real. No entanto, o avistamento ocorre em uma movimentada estação rodoviária, aumentando o mistério do incidente. No vídeo, uma mulher passa pelo segurança com o que parece ser uma criança normal que carrega. Inicialmente parece não haver nada fora do comum, pois não é incomum ver crianças nesses locais. Mas quando a criança vira o rosto em direção à câmera, você pode ver que ela se parece mais com o rosto de um pequeno humanoide com uma perturbadora cor cinza e um tom verde escuro. Seria realmente uma criança, embora com uma doença grave? Algumas síndromes raras podem causar distúrbios de crescimento, mas ainda não está claro se foi esse o caso. Ou era realmente um kobold de verdade? O que você acha? Número 13. A imagem icônica de seres extraterrestres como homenzinhos verdes com cabeças grandes e olhos grandes originou-se desta próxima história. No sudoeste do Kentucky, em 21 de agosto de 1955, algo aconteceu na casa dos Suttons, uma grande família de agricultores de Hopkinsville. O incidente começou quando Billy Ray Taylor, amigo da família Sutton, foi buscar água no quintal. Foi então que ele viu um objeto brilhante no céu. Sem aviso, o objeto desceu silenciosamente até a casa e de repente caiu no chão. Uma hora depois, instigados pelo latido persistente do cachorro, Lucky, Billy Ray e Lucky se aproximaram da porta dos fundos.
Ali, em meio a um brilho misterioso, estava uma pequena criatura humanoide com cerca de 1 metro de altura, uma cabeça grande e redonda, braços quase tocando o chão, mãos em forma de garras e olhos que emitiam uma luz amarelada. Os homens pegaram suas armas e atiraram na criatura que se aproximava deles, com as mãos levantadas como se estivesse se rendendo. Então a criatura rapidamente deu uma cambalhota e recuou para a escuridão. Pouco depois, os homens viram uma criatura semelhante aparecer numa janela lateral. Assustados, chamaram a polícia, que ao chegar não encontrou nada de anormal. Uma das testemunhas relatou ter visto uma das criaturas brilhando repetidamente na janela do seu quarto, com a mão em forma de garra pressionada contra a tela. A polícia foi chamada novamente, mas ninguém conseguiu explicar quem ou o que essas pessoas tinham visto naquele momento, tornando a história bastante assustadora. Número 12. Na sociedade vitoriana, um nome causou medo nos corações de muitos: Jack de Salto Alto. Muitas vezes comparado ao Batman do século XIX, ele aterrorizou as ruas durante semanas. Inicialmente descartada como contos histéricos, a existência desse personagem diabólico ganhou reconhecimento oficial em janeiro de 1838. O primeiro incidente documentado ocorreu quando Polly Adams, uma garçonete, foi brutalmente atacada enquanto atravessava Blackheath, no sul de Londres. Esse incidente foi seguido por relatos de testemunhas aterrorizadas, incluindo Mary Stevens, uma empregada que encontrou uma criatura de pesadelo em Barnes Common, e outra mulher que foi vítima de um ataque no cemitério de Clapham. A lista de vítimas cresceu, com Lucy Scales, filha de um açougueiro, alvo de um ataque em Limehouse, enquanto Jane Alsop escapou por pouco de uma figura estranha em sua casa. Jane forneceu uma descrição aterrorizante de seu agressor desumano aos magistrados de Londres, descrevendo uma figura vestida com um terno branco justo que lembrava oleado com um capacete peculiar. Ela afirmou que a criatura vomitou chamas azuis e brancas. O prefeito, Sir John Cowan, foi inundado com reclamações citando um ser demoníaco com olhos vermelhos de fogo e garras geladas. Jack de Salto Alto saltou de telhado em telhado e evitou um incidente em 1870, onde moradores furiosos de Lincoln tentaram atirar nele. Ele riu, pulou cercas e pequenos prédios e escapou. Número 11. Na Albânia, os residentes locais ficam cativados pela possibilidade de uma criatura parecida com o monstro do Lago Ness estar à espreita entre eles. Dizem que o Ness albanês foi avistado na parte albanesa do Grande Lago Prespa, que é partilhado pela Albânia, Grécia e Macedônia. A filmagem mostra uma criatura notavelmente grande emergindo da água, com o que parece ser cabeça e pescoço visíveis. A criatura é vista movendo-se para cima e para baixo antes de desaparecer debaixo d'água novamente. Embora muitos residentes locais acreditem fortemente nas histórias de um monstro do lago, outros afirmam que poderia ser simplesmente um bagre colossal. Um especialista em geografia que cruzou o lago pela primeira vez em 1970 compartilhou sua perspectiva sobre o assunto. Ele reconheceu que o Grande Lago Prespa tende a reproduzir eventos incomuns que não são comumente observados em outros corpos d'água. Ao relatar uma experiência de 1976, Jonowski lembrou-se de ter visto uma enorme coluna de água perto da fronteira com a Grécia, semelhante a um cogumelo. Permaneceu suspenso no ar por 10 a 15 minutos antes de finalmente descer. Número 10. Situado no cemitério da paróquia de Christchurch, em Barbados, o Chase Vault foi construído em 1724. Mais tarde foi adquirido pela família Chase após a trágica morte de Mary Ann Chase na tenra idade de 2 anos. Na cripta, enterrada em um caixão de madeira, Mary Ann foi sepultada em um caixão de chumbo. O infortúnio continuou a assombrar a família Chase quando Thomas, o pai das irmãs, morreu aproximadamente um mês depois de sua filha mais velha. Quando a espessa laje de mármore que fechava a entrada do cofre foi removida, a equipe funerária se deparou com uma cena chocante. Os 3 caixões dentro dele foram violentamente jogados de um lado para o outro, espalhados ao acaso contra as paredes da tumba. Não foram detectados sinais de interferência humana, descartando a possibilidade de terremotos ou inundações. Os caixões foram cuidadosamente colocados de volta em suas posições originais. Anos depois, o cofre foi reaberto para acomodar outro acréscimo ao cemitério da família. Mais uma vez, os caixões foram arremessados pelo espaço e espalhados. Uma camada de areia foi espalhada pelo chão antes de selar a abóbada. Essa precaução visava rastrear quaisquer pegadas remanescentes caso os culpados retornassem. Anos depois, o cofre foi reaberto para uma multidão. Para sua surpresa, foi revelado que os caixões haviam sido removidos novamente. A areia permaneceu intocada. Como você acha que isso poderia ser possível?
Número 9. Há quase 70 anos, o cientista nazista Wernher von Braun possivelmente previu involuntariamente a visão ambiciosa de Elon Musk de colonizar outros mundos. Em seu romance de ficção científica de 1952, Projeto Marte, von Braun apresentou um personagem chamado Elon que governava o planeta Marte. Von Braun criou o Projeto Marte como uma fantasia espacial em torno de uma missão a Marte. Ele descreveu um governo marciano liderado por um grupo de 10 homens com um líder eleito a cada 5 anos por sufrágio universal sob o nome ou título de Elon. Este retrato fictício de um líder chamado Elon tem uma notável semelhança com o verdadeiro Elon Musk, que se tornou uma figura proeminente na busca pela colonização de Marte. Após a Segunda Guerra Mundial, von Braun, que já havia trabalhado em foguetes para os nazistas, fazia parte de um grupo de cientistas alemães transferidos secretamente para os Estados Unidos. Lá, eles continuaram seu trabalho na exploração espacial, contribuindo em última análise para os esforços da NASA. Número 8. A história de Alyoshenka, também conhecida como alienígena Christine, é um caso em que o ser humano tentou criar um bebê extraterrestre. Em maio de 1996, esse misterioso e pequeno cadáver humanoide foi descoberto na área rural de Kalionov, perto de Christine, no oblast de Chelyabinsk. O corpo chegou às mãos de Tamara Vasilievna Prosvirina, uma camponesa idosa residente na aldeia de Kalionov. Impulsionada pelas vozes que afirmava ouvir, ela encontrou o pequeno alienígena vivo em um cemitério local. Ela o trouxe para casa, chamou-o de Alyoshenka e o criou como se fosse seu próprio filho. A notícia da aquisição da criança por Prosvirina espalhou-se pela aldeia, chegando às autoridades locais que acreditavam que ela estava mentalmente doente, levando posteriormente a mulher a ser levada para um hospital psiquiátrico. Seu bebê alienígena morreu pouco depois de fome, e um vizinho chamado Vladimir Nuditov entrou na casa da mulher e levou o corpo sem vida. Policiais, suspeitando que Vladimir estava escondendo cabos elétricos roubados, realizaram uma busca em sua casa. Em vez disso, eles encontraram o alienígena. Depois de ser enviado a Moscou para exames mais aprofundados, o alienígena desapareceu misteriosamente. Os teóricos da conspiração afirmam que o Estado russo teve algo a ver com isso e encobriu a história. Número 7. Chip Chan é uma mulher misteriosa que se acredita ter cerca de 40 anos e que transmite ao vivo há mais de uma década. No entanto, sua verdadeira identidade e detalhes pessoais permanecem envoltos em mistério. Chip Chan chamou a atenção do público pela primeira vez em 2008, quando o usuário do fórum online 4chan encontrou sua transmissão ao vivo por acidente. Segundo ela, um chip a deixa inconsciente e efetivamente a mantém confinada em sua própria casa. Placas manuscritas em coreano espalhadas por todo o apartamento servem como pedido de ajuda. Ela exibia sinais de problemas de saúde física, como erupções cutâneas e feridas, e se comunicava apenas por meio de seu blog. Além disso, ela dormia longos períodos, variando de 12 a 20 horas por dia. Um dos sinais mostrados por Chan para a câmera revelou sua crença de que estava sendo detida contra sua vontade por uma pessoa a quem ela chamava de P. Segundo ela, o chip implantado permitiu que P ouvisse seus pensamentos e controlasse seus movimentos. Alguns telespectadores que decifraram os papéis ao seu redor acreditam que Chan herdou uma quantia substancial de dinheiro de seus falecidos pais. Isso levou à especulação de que P pretende manter o controle sobre ela para explorar sua riqueza. Em 2024, Chan interrompeu a transmissão, deixando sua história um mistério. Número 6. Na antiga Mesopotâmia, o majestoso Lamassus era o guardião das cidades. Esses seres tinham cabeças de humanos, asas de águias e corpos de touros ou leões. Reverenciados pela sua imensa força, serviam como uma representação tangível da autoridade máxima do rei e simbolizavam a proteção para todos os residentes. As estátuas colossais mais conhecidas do Lamassu foram desenterradas nos locais das capitais assírias. Estes foram estabelecidos pelo rei Assur-narsipal II e pelo rei Sargão II. Segundo as crenças mesopotâmicas, a presença de Lamassu incutiu medo nas forças do caos, garantindo paz e proteção nos lares e nas cidades. A primeira menção registrada do Lamassu remonta a cerca de 3000 a.C. Uma casa adornada com símbolos de um Lamassu era considerada mais sortuda do que outras 100. Estranhamente, a presença dos Lamassu nos edifícios desapareceu após o reinado de Assurbanipal, que governou de 668 a.C. a 627 a.C. A razão exata do seu desaparecimento permanece um mistério. Número 5. Joana Maria é uma mulher indígena nicolenho, cujo nome verdadeiro permanece desconhecido.
Ela é conhecida por seus 18 anos de solidão nas Ilhas do Canal, na Califórnia, no século XIX. Enquanto a população indígena das ilhas se deslocava gradualmente para o continente, Joana Maria optou por ficar para trás, mesmo quando o último do seu povo partiu em 1835 de barco. As razões por trás da decisão de Joana Maria de permanecer na ilha não são claras, embora a lenda sugira que ela foi inicialmente trazida para o barco, mas saltou desafiadoramente na água, nadando de volta à costa para ficar com seu filho. Por mais de 18 anos, ela morou na ilha, inicialmente com o filho, até que ele morreu tragicamente em um acidente de barco. Em 1853, o capitão George Nidever liderou uma expedição de caça à ilha de San Nicolas. Durante a sua estadia na ilha, Joana Maria residiu numa cabana parcialmente construída com ossos de baleia. Ela também habitou uma caverna próxima, sobreviveu comendo carne seca e controlou o tempo com uma vara dentada. Durante a visita mensal, sua tripulação encontrou inesperadamente Joana Maria. Quando a tripulação do capitão Nidever retornou à Califórnia, Joana Maria os acompanhou. Embora ela possa não ter sido o último sobrevivente de seu povo, ela é considerada a última falante original da língua dos nicolenhos. Número 4. Jane Henniver, também conhecida como Peixe-Diabo, tem sido uma fonte de fascínio e engano pelo menos desde o século XVI. Essas criações peculiares eram frequentemente vendidas como dragões, sereias ou outras criaturas fantásticas mumificadas pelos marinheiros. Eles são espécimes secos e fortemente manipulados de raias, patins ou demônios do mar para produzir uma cripta macabra. Normalmente, as narinas e a boca localizadas na parte inferior da criatura são posicionadas como o rosto da criatura fabricada. Várias partes são então manipuladas para criar a ilusão de asas, pernas e apêndices monstruosos. As barbatanas laterais estão dobradas sobre as costas e os verdadeiros olhos da criatura estão escondidos. A origem precisa do nome Jane Henniver permanece incerta, mas uma teoria predominante sugere que pode ser derivado da expressão francesa Jeune Fille d'Anvers, que significa jovem de Antuérpia. Número 3. Em 2015, os cientistas revelaram os restos mumificados de uma criança envolta num casulo de casca de bétula e cobre. A combinação desses materiais, junto com o permafrost, mumificou acidentalmente o corpo. O corpo desse menino de 6 a 7 anos foi totalmente preservado. Os restos mortais foram cuidadosamente embrulhados em 2 camadas de pelo, uma das quais era pele de rena. Ele também foi enterrado com um pingente de bronze em forma de urso. Neste ponto, os especialistas consideram prematuro determinar se o menino pertencia aos escalões de elite de uma sociedade distinta de outras conhecidas no norte da Sibéria. No entanto, a forma como foi enterrado destaca-se em comparação com descobertas anteriores nesse local remoto, onde não foram encontradas mulheres adultas. Diferenças notáveis incluem a ausência de um sarcófago de madeira para a criança. Durante as escavações arqueológicas anteriores no sítio medieval, um total de 34 sepulturas rasas foram descobertas com 11 corpos. Notavelmente foram encontradas 5 múmias envoltas em intrincadas camadas de cobre adornadas com peles luxuosas de renas, castores, carcajus ou ursos. Número 2. Antônio Vilas Boas foi um agricultor brasileiro na década de 1950 com uma das histórias mais estranhas e inegáveis de abduções por OVNIs. Para escapar do calor escaldante do dia, ele começou a arar os campos à noite. Uma noite ele viu uma nave espacial se aproximando emitindo uma curiosa luz vermelha. A nave desceu lentamente e pousou em um campo próximo. Ele tentou fugir, mas foi arrastado para a nave por 4 pequenos seres humanoides. Os alienígenas coletaram amostras de tecido de seu corpo, submeteram-no a um gás tóxico que causou doenças graves e o forçaram a ter relações sexuais com uma mulher alienígena. Vilas Boas a descreveu como incrivelmente atraente, com cabelos loiros e encantadores olhos azuis de gato. Depois ele foi devolvido e tentou contar sua história, mas foi desacreditado. Ao contrário da crença popular, Antônio Vilas Boas tornou-se advogado e nunca mudou sua história. Ele teria feito até modelos da nave espacial que tinha visto, uma indicação de sua natureza civilizada e criativa. Um dos aspectos mais intrigantes de seu suposto sequestro é o impacto físico que causou em seu corpo. Relatórios e exames médicos subsequentes revelaram uma série de ferimentos que ele sofreu enquanto estava sob controle desses alienígenas. Número 1. A origem da sereia de Fiji remonta ao Japão, onde foi comprada e trazida para os Estados Unidos por um pescador. A história conta que em 1822, um britânico chamado J. Griffin chegou à cidade de Nova York alegando possuir uma sereia capturada perto das Ilhas Fiji, no sul do Oceano Pacífico. A notícia chegou à imprensa e os repórteres exigiram ver a sereia.
Depois de vislumbrar o que Griffin havia trazido, eles se convenceram de sua autenticidade. A sereia de Fiji, também conhecida como sereia Fiji, foi posteriormente levada ao Museu Americano de História Natural. Embora a origem exata da sereia de Fiji não seja clara, algumas pessoas acreditam que a sereia de Fiji tem a parte superior do corpo de um macaco e a cauda de um peixe. Qual você acha que é o maior mistério do mundo? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!